Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu vim aqui compartilhar a palavra do Senhor, vim falar de algo que Deus está falando muito no meu coração ultimamente. E o tema dessa mensagem é não deixe. Deus como nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que quer o melhor para os seus filhos, um Pai que ensina, Ele, na sua palavra, fala de várias coisas que Ele nos ensina a não deixar que aconteça, que a gente faça. E eu vou falar só de 3 delas, porque são muitas coisas, mas eu vou falar só de 3 delas hoje, muito importante para nós. Então, o tema da mensagem é não deixe. E o primeiro não deixe que o Senhor fala para nós é não se deixe enganar. Em 1 Tiago está escrito, em Tiago 1,16, está escrito: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Também está escrito em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Também está escrito em Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Também está escrito em 2 Tessalonicenses 2:3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o primeiro não deixe que o Senhor fale para nós é não se deixe enganar. E aí talvez você vai pensar como eu pensei, como eu estava pensando antes. Mas o engano acontece porque a pessoa não sabia que estava sendo enganada, por isso que é chamado de engano. O engano acontece porque a pessoa foi inocente e aí ela caiu no engano. Mas na vida real, analisando bem, Deus me mostrou que não é assim. E é por isso que a palavra dele fala não deixe, porque existe uma responsabilidade nossa que nós temos que arcar, segundo a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa em alguém que foi enganado, sendo bem honesto, pensando bem na situação de um engano que essa pessoa passou, que você passou, provavelmente você se deixou enganar porque era conveniente ou era muito bom para você. Então, um exemplo, uma proposta maravilhosa, uma amizade maravilhosa, um preço maravilhoso, um relacionamento que você julga muito bom. Então, são situações que, às vezes, porque é bom pra gente, ao nosso ver, ao nosso entendimento, porque é conveniente pra gente, a gente se deixa enganar. A gente fecha os olhos para alguns sinais, para algumas condutas que as pessoas têm, que a gente não deveria deixar acontecer num relacionamento, numa amizade, e aí a gente vai se deixando enganar. E nesses versículos que eu trouxe, o Senhor fala claramente: não se deixe enganar. Tá, não se deixe enganar. Então, qual que é o antídoto para eu não me deixar enganar? O que eu devo fazer para eu não me deixar enganar? Para a gente não se deixar enganar, nós precisamos ser prudentes. Uma pessoa prudente não é uma pessoa desconfiada. Uma pessoa prudente é uma pessoa que tem calma. Muitas vezes a gente se deixa enganar pela pressa, pela promoção, pelo impulso, pelo sentimento, pela emoção. Mas o prudente, ele vê algo e ele pensa. E o Senhor fala que nós devemos ser prudentes, Então, antes, para que você não se engane, pare, pense, observe, perceba, ore e então, se for o caso, haja.
Se eu e você conseguir fazer tudo isso, muito provavelmente, né, a gente não vai estar se deixando enganar numa situação, seja ela de amizade, seja ela de relacionamento, seja ela de um produto que estão nos vendendo. E é uma responsabilidade que o Senhor dá para nós. Não se deixe enganar. E o segundo ponto que eu queria trazer aqui para nós, o segundo não deixe que o Senhor fala para nós, é não se deixe vencer pelo mal. Romanos 12, 21 diz: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Está escrito também em 1 Coríntios 6, 12: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se deixar vencer, significa que a gente tem condições de não perder. Então, porque está escrito não se deixe vencer? Porque eu tenho condições de não me deixar perder. E por que esse perde e esse ganha? Por quê? Por que esse perde e ganha? Porque existe uma guerra. E em uma guerra há vencedores e perdedores. É realmente, gente, uma luta o que nós vivemos. Para não se deixar vencer pelo mal, nós estamos lutando contra o mal. Porém, né, a palavra de Deus vai nos dizer que as armas que nós devemos usar para não nos deixar vencer pelo mal, elas são espirituais e poderosas em Deus. E que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Mesmo que quem esteja fazendo mal para nós, nos influenciando para o mal, seja uma pessoa de carne e osso que a gente vê, a nossa luta não é contra essa pessoa. Então, a nossa luta ela é espiritual e as nossas armas também são. E quando a palavra de Deus fala sobre se deixar vencer pelo mal, o mal que quer nos vencer, que quer que a gente entregue essa vitória para ele, né? Porque com Cristo ele não tem condições de nos vencer, e nós estamos com Cristo. Então, ele usa armas para que a gente dê essa vitória para ele, para que a gente dê um WO, né, como fala. O que é um WO? A pessoa ganhou, o time ganhou de WO. Você não comparece na guerra. E nós temos que comparecer nessa guerra. Nós temos que comparecer nessa luta. Primeiro, com as armas corretas, com as armas espirituais. E segundo, entender quais são as armas que o inimigo usa para que a gente se deixe vencer. Então, as armas que ele usa muitas vezes são as influências mundanas, né? Seja pessoas que a gente segue nas redes sociais, seja coisas que a gente vê pela TV, ou que a gente ouve nos rádios, ou no trabalho, no ônibus, aonde for. O que nós vemos e o que nós ouvimos são entradas para nós. Então, e são muitas vezes influências que nós estamos sendo bombardeados pelo inimigo para que a gente se leve pelo mal. Então, são essas influências, o desânimo é uma arma do inimigo para que a gente se deixe vencer pelo mal. Então, aquele pensamento não vale a pena, né? Tem até se não me engano, um salmo que fala, foi inútil, né? O povo falava, é inútil a gente servir ao Senhor, é inútil a gente lavar nossas mãos e ser inocente, porque só quem é mal que prospera. Aí começa a vir essas influências, esses pensamentos, olha, não vale a pena ser honesto, não vale a pena pagar seus impostos certinhos, não vale a pena você trabalhar no horário certo. E aí você começa a receber esse bombardeio do inimigo para você se deixar vencer pelo mal. Não vale a pena você ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa não merece ajuda. Não vale a pena perdoar, não vale a pena não se vingar, não dar na mesma moeda. O negócio é olho por olho, dente por dente. Então, assim, são coisas que principalmente neste presente momento, nessa presente era que nós vivemos,
são coisas que querem nos vencer, né? São influências, são as armas do inimigo para que a gente se deixe vencer. Porque nós já somos com Cristo mais do que vencedores, mas a gente tem como se deixar vencer pelo mal. Se a gente não entender que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades, e se a gente ficar deixando esses bombardeios, essas influências, esses pensamentos dominarem o nosso ser, o medo, a preguiça, a ira, a vingança, ou seja, o pecado. O pecado em si faz com que a gente se deixe vencer pelo mal. Tá, então diante de tudo isso, como que eu não vou me deixar vencer pelo mal? O próprio versículo de Romanos 12, 21 diz: mas vençam o mal com o bem. Então, para vencer o mal, como que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer o bem. Faça o bem, sem olhar a quem. Pratique o bem, queira bem, fale bem, ande bem, seja o próprio bem. Com Jesus nós temos a graça para isso, né? Então, o Senhor nos adverte, não se deixem vencer pelo mal. E Ele nos dá o antídoto para isso, o remédio para isso, a solução, a resposta para isso, como você quiser chamar. Então, faça o bem, pratique o bem, haja bem, e assim vai. E então, esse foi o segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto do não deixe, que o Senhor fala para nós. Não deixe de falar da palavra de Deus e de meditar nela. Está escrito em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Muitos são os assuntos que nós temos, né? Muitos são os papos, as conversas, os planos, etc. E às vezes, muitas vezes, né? A gente acaba deixando numa conversa falar de Deus, falar de Jesus, falar da palavra para depois. A gente fica no deixa que uma hora essa pessoa vai, deixa que outro fala, deixa que um dia essa pessoa ela mesma vai buscar, sabe? E eu realmente estava pensando muito sobre isso, porque eu estava, né, vivendo isso e pensando, não é por força, não é por poder, é pelo Espírito. E Deus me lembrou, é pelo Espírito, mas também é pela palavra. Nós precisamos usar a palavra. E às vezes, né, falando da luta lá, do se deixar vencer pelo mal, e de não se deixar vencer pelo mal, e às vezes realmente a gente começa a pensar assim, eu não vou falar porque assim, eu já falei e não me ouviram, mas aí é que tá o engano, aí é que tá. Se a gente falando, as pessoas não nos ouvem muitas das vezes, né, na nossa visão natural, né, a gente fala de Jesus, já falou de Jesus, a pessoa já falou de Cristo e tal, e a pessoa não nos ouve, que dirá sem a gente falar? Mas o inimigo, ele quer que a gente deixe de falar. Não, então eu vou falar de outras coisas. É claro, Deus vai nos dar sabedoria, né? Não precisamos realmente forçar uma barra, não que Cristo seja uma forçação, mas entenda, né? A gente vai conseguir se relacionar com as pessoas, falar de outras coisas, mas falar de Cristo. Nós temos sim que incluir, colocar, realmente trazer Cristo para o assunto, para as nossas conversas, porque se a gente deixa de falar, né, a gente não sabe o que Deus vai fazer com aquela semente, mas algo Ele vai fazer, porque está escrito na palavra dele que a palavra que sai da boca do Senhor não vai voltar para Ele vazia, antes vai fazer aquilo para o qual ela foi enviada.
Ah, é a palavra que sai da boca do Senhor, mas eu não sou o Senhor, então a palavra que está saindo da minha boca não é a palavra do Senhor. É sim, se é a palavra de Deus. Se você tem um coração, essa vontade, essa intenção e pedir para Deus, mesmo sendo a sua boca, vai ser a palavra dele. E nós não podemos limitar Deus ao nosso eu no sentido de não querer propagar Cristo aos outros por nossa conta, pelas nossas limitações. Eu mesmo tenho essa dificuldade, várias vezes já quis parar, com medo dos erros teológicos que eu possa cometer, com medo do que a pessoa ia pensar, com medo de saber que eu não sou perfeita, então às vezes vem aquela coisa assim, mas quem sou eu para estar falando e tal. E a resposta para quem sou eu, para quem é você, nós somos uma nova criatura. Nós somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Então, pela graça, não pelo mérito, não pela perfeição do nosso eu, nós podemos e devemos falar de Jesus. Muito melhor que a nossa vida realmente seja uma carta viva, seja um espelho, que a gente consiga e devemos buscar isso incessantemente, andar de maneira digna do Senhor, para a glória de Deus. Mas se algo não agrada alguém, se eu não souber tudo teologicamente, ou enfim, às vezes não conseguir andar tão como eu gostaria, tão na fé, ou por qualquer coisa assim, isso não deve ser um limitador para o poder da palavra de Deus, porque quando é Deus falando realmente, quando é Deus agindo, e se a gente colocar Deus realmente acima do nosso próprio eu, né, sendo ele limitado, etc e tal, não tem barreiras que não sejam quebradas, não tem vidas que não sejam curadas, porque não é sobre nós, não é a gente, é Cristo sendo tudo em todos. Quando eu vou ministrar, eu, Úrsula, fico nervosa, fico preocupada com a questão musical e também com o que eu vou falar, tento tomar um cuidado de preparar alguma coisa, mas nunca tem um dia que eu não fique um pouco tensa, porque primeiro que é algo que eu tô buscando fazer para Deus, e segundo porque eu sei que às vezes eu não vou conseguir cantar do jeitinho que eu gostaria e que talvez eu, enfim, passam muitas coisas na minha cabeça, mas uma coisa eu peço ao Senhor e é isso que eu busco, que eu realmente o sinta, o louve e que ele se manifeste, que ele derrame a sua graça. E é o que normalmente ele faz, porque é para ele. Eu sou algo no altar para o Senhor. Então ele pode queimar, ele pode restaurar, ele pode fazer várias coisas. Com isso eu quero dizer o quê? A gente não deve limitar o nosso falar de Deus por conta de nós, né? E muitas das vezes, pelo menos comigo, não sei se com você, às vezes eu fico pensativa assim em falar, e não é por uma questão de querer esconder a fé que eu tenho, não é por uma questão disso, é realmente assim, por uma preocupação de estar fora, por uma, enfim, besteira. E então a gente não deve, voltando aqui para o que Deus tinha colocado aqui na palavra, mas eu compartilhei isso com você, nós não devemos deixar de falar da palavra de Deus. E falar, né, não só para os mesmos, fale para outros, fale para todos, fale. Em Eclesiastes 11:6 diz assim: plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A semente, a palavra de Deus,
nós temos que continuar plantando. Então, às vezes, a gente realmente tem um desejo, quer investir numa vida, quer cuidar de uma vida, quer ver aquela vida se rendendo ao Senhor, se convertendo, etc e tal. Só que a palavra do Senhor diz o quê? Olhe para os campos amadurecidos. Então, tem várias outras pessoas que precisam ouvir. E às vezes aquela pessoa não quer ouvir ou já ouviu o suficiente de você e você está empenhando, né, as suas forças ali só. E tem outras pessoas que vão te ouvir e que vão, que Deus vai te usar para alcançar elas e Deus vai te usar para alcançar aquela também. Não desista, mas saiba que é um processo, é para a glória de Deus, enfim, é Deus quem faz. Mas a gente não deve deixar de plantar. Às vezes a gente só quer compartilhar a palavra de Deus com as mesmas pessoas, sendo elas as que a gente quer que vá para os caminhos do Senhor, ou sendo elas as que já são. Às vezes a gente também só fala de Deus com quem é da mesma fé. E aí a pessoa não é, então eu não vou falar. E a palavra de Deus está dizendo, não fica à toa. Então, não é porque a pessoa que eu estou evangelizando fixamente, eu não estou conversando com ela. As pessoas que são da mesma fé, eu não estou conversando com ela, que eu vou ficar à toa. Não, eu vou falar. Eu vou falar e eu vou meditar e eu vou viver, como diz a continuidade do versículo. E Deus é quem dá o crescimento, a semente que a gente planta. Mas a gente precisa plantar. Porque como diz no Não Se Deixe Enganar, de Deus não vai se zombar e o que a gente plantar a gente vai colher. Então se a gente plantar a palavra do Senhor, Ele vai dar o crescimento e Ele vai ter as almas para o reino do céu, que é o mais importante. Então, concluindo esses 3 não deixes, né? Não deixe se enganar, não deixe se vencer pelo mal e não deixe de falar de Deus e da sua palavra. Então, talvez você como eu, e tem vários outros não deixes, tá? Mas eu quis focar nesses 3 mesmo. Mas talvez você como eu pense assim, mas quem sou eu para conseguir viver esses não deixes, né? Não é minha culpa se eu não me deixar, se eu for enganada, né? Eu não consigo, quando eu menos vejo, eu tô me deixando vencer pelo mal. E eu pensava essas coisas, e o Senhor falou, e as respostas para essa justificativa são: se nós somos nova criatura, e nós somos, em Cristo, então nós somos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Então, quando você se pergunta quem sou eu, se você já nasceu em Cristo Jesus, se você já aceitou Jesus, se não aceita, Jesus está voltando, volte-se para Ele primeiro, não só por conta da volta dele, mas porque da vida que Ele tem para te dar aqui, e porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Mas quem é você? Se você é salvo, você é filha de Deus, você é cordeiro com Cristo. E a culpa não é minha. Não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. E nesse caso, eu entendi até que de missão. Jesus Cristo veio e cumpriu a missão dele. Nós, como os discípulos de Jesus, nós temos missão também. A nossa missão também é não se deixar contaminar pelo mundo, não se deixar enganar, não se deixar vencer pelo mal, não deixar de falar da palavra de Deus, não deixar de congregar, tem vários outros não deixar, mas é a nossa missão. Então não é uma questão, a culpa não é minha. Não é uma culpa, não leva para o lado da culpa, leva para o lado da responsabilidade da missão, é minha missão. É minha missão por quê? Mas eu não consigo. Por quê? Por que é minha missão? Porque a gente consegue. Com Cristo, a gente consegue. Com Cristo, a gente tem esse poder. Com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, a gente tem esse poder. Mas e se eu falhar? Se eu falhar, eu posso tentar outra vez e outra vez, porque Cristo vai me aperfeiçoar, porque Ele vai me ajudar e eu não vou desistir e eu vou aprender a não deixar essas coisas
acontecerem comigo na minha vida. Muitas das vezes, realmente, o que acontece é fruto da nossa permissividade. É coisa que a gente permite, é coisa que a gente deixa. E essa palavra vem dizer, não deixe, não deixe. Então, com a ajuda de Deus, não deixe, não se deixe enganar, não se deixe vencer pelo mal e não deixe de falar da palavra. Amém? Que Deus nos dê graça para praticar isso para a glória dele, que Deus nos dê sabedoria e força. Eu tenho certeza que ele está pronto para nos dar. É só a gente buscar e não desistir. E é isso que eu tenho buscado fazer, e é isso que eu quero continuar fazendo. E essa é a mensagem que eu senti para compartilhar com você. Que Deus abençoe demais a sua vida, que através da palavra do Senhor você tenha sido edificado através desse vídeo. Em nome de Jesus, muito obrigada e amém. Que Deus nos ajude e até a próxima.